Falando nisso, nosso terceiro bloco, a gente não poderia deixar de falar, né, Freixo? A gente tá aí, quanto tempo, quantos dias, vocês contam os dias, sem saber quem mandou matar a sua companheira, amiga Marielle Franco, né? Inacreditável, né? Você tem 3 anos, né? Muita gente está ouvindo a gente, deve ter recebido coisas da Marielle, falando mal da Marielle, ou questionando a investigação sobre a Marielle. Gente, assim, a gente está falando de uma jovem brutalmente assassinada, covardemente assassinada, uma pessoa que só fez o bem, uma pessoa que quem conhecia sabia, a maior lembrança era o seu sorriso, uma pessoa que tinha sonhos, uma pessoa que viveu na favela da Maré, conseguiu estudar, fez mestrado, era uma vencedora. Onde você estava naquela noite de março? Você lembra quem que te ligou? Como que foi o momento? Lembro tudo, lembro perfeitamente. Eu estava, na época eu não morava ainda junto com a minha mulher, não morava com a Antônia, a gente morava em casas separadas. Eu estava na casa dela, né? Na zona sul do Rio, e era um dia de jogo do Flamengo. E pior, sabe, negócio impressionante, a gente estava falando da Marielle, porque a minha mulher era muito amiga da Marielle também, a Marielle tinha a Antônia como uma referência muito grande, e a gente falava da Marielle, falava do futuro da Marielle, do projeto, onde é que ela estava acertando, enfim, estávamos falando dela. Aí estava no meio da conversa, tocou meu telefone, era o Arley que estava me ligando, que era o chefe de gabinete da Marielle. Como o Arley é um flamenguista roxo, eu achei que ele estava me ligando por alguma coisa do jogo que ia começar. Então, como estava no meio da conversa, eu não atendi, eu falei, na hora do jogo eu ligo para o Arley. E aí toca de novo, com a terceira vez, ninguém liga para o outro, né, 3 vezes seguidas para falar bobagem, né? Só se tiver bebum. Aí eu fui atendi o telefone, ele falou, atiraram no carro da Marielle. Assim, de imediato, nem boa noite. Aí eu falei, quê? Eu falei, como assim? Que história é essa? Que atiraram no carro da Marielle? Aí eu falei, a Marielle estava indo para casa, no meio do caminho tem tiro no carro, não sei direito o que aconteceu. Isso tinha acabado de acontecer. Aí eu falei, mas quem é que sabe? Quem está com ela? O que aconteceu? Né? E eu fiquei em pânico, né? Eu falei, mas onde está? Foi perto da prefeitura, mas eu não sei mais nada. E aí eu, enfim, comecei a ligar e não conseguia falar com as pessoas. Aí o Marcelo Salles, que é o marido da Fernanda, que estava no carro com a Marielle. A única sobrevivente do carro. A Fernanda trabalhou na minha equipe durante muitos anos também, né? Junto com a Marielle. Toda a equipe da Marielle tinha vindo da minha equipe, que era uma coisa só. E aí o Marcelo me ligou, né? E eu falei, Marcelo, o que aconteceu? Aí ele falou, olha, a Fernanda e a Marielle estavam no carro, mas isso, você imagina como era a conversa, os gritos, nervoso, né? Que eu estou contando, enfim. Mas aí ela falou, olha, a Marielle estava no carro, junto com a Fernanda, e o carro foi metralhado. Mas, assim, aí eu falei, bom, bala perdida, assalto, blitz, sei lá, o Rio de Janeiro, lamentavelmente, o Rio de Janeiro, essas coisas podem acontecer. Aí eu falei, cadê a Fernanda? Ela falou, a Fernanda está em casa, e a Marielle? Aí ele falou, Marielle está no carro. Nossa. E você vai ao local, né? Aí quando ele falou, Marielle está no carro, aquilo gelou em mim, né? Eu falei, Marielle morreu? Porque isso não tinha, por mais que a pessoa tivesse falado em baleou, não entrou em nenhum momento entrou na minha cabeça a ideia da Marielle morta. Eu falei, um tiro pegou no carro, né? Tiro de raspão. Mas isso nunca entrou na minha cabeça. Não sei se eu não queria, né? Mas não entrou. Eu falei, Marielle morreu? Né? E aí ele falou, morreu. Ela e o Anderson, né? E aí eu fiquei desesperado. Aí eu falei, onde foi? Aí eu fui para lá, eu devo ter levado 5 minutos, assim. No caminho eu liguei para a polícia, liguei para o chefe da polícia, liguei para o chefe da delegacia de homicídio, já fui ligando e falei, olha, vai para lá, perto da prefeitura, rua tal, enfim. E aí eu cheguei junto com a polícia. E viu a cena. Né? E aí eu cheguei lá e ela... Freixo, por que você acha que tanto tempo depois, o que dificulta chegar em quem mandou fazer isso? Ela aprendeu com a gente. Você me acompanhou muito lá na Assembleia Legislativa. Conhecia a Marielle também. Você conheceu a Mari, assim, eu sempre fiz política, ao contrário do que as fake news ficam falando de mim, né? Que eu defendo isso, defendo aquilo, que eu sou radical. Nunca fui radical. Eu converso com todo mundo, dialoguei com todo mundo. Meus projetos de lei eram projetos de lei com muitos deputados de outros partidos. Eu sempre dialoguei com todo mundo, sempre conversei com todo mundo, sempre fui da conversa. Eu sempre falo que se eu não conversasse, eu não tinha sobrevivido de onde eu vim. Então eu sempre converso. E a Marielle era a mesma escola, era a mesma coisa. A Marielle conversava com todo mundo. Será que isso aconteceu com ela? Você Cara, consegue parar para pensar 3 anos depois? Olha, eu vou ser muito honesto. Assim, esse é o maior desafio da minha vida. Assim. Por isso que eu acompanho essa investigação. Eu acho que a investigação no primeiro ano
teve muito problema, sabe? Eu acho que a Polícia Civil, inclusive, deveria investigar a investigação que aconteceu no primeiro ano. Tem coisa ali que tem que ser explicada. Doutor Geniton. Ele e o chefe da polícia na época. Assim, por que não pegaram determinadas câmeras? Porque, vamos lá, eu não sou policial. Se alguém me perguntar o seguinte, se alguém perguntar para você, mataram uma pessoa ali, se você virou agora delegada daquele caso, o que você vai fazer? Na mesma hora você vai falar, pega as câmeras. Não precisa ser um especialista. Né? Isso é o beabá. E não pegaram. Não pegaram câmeras de lugares decisivos. E o que te faz acreditar que a gente ainda vai ter essa resposta? Então, assim, cometeram erros no início, que eu vou chamar de erros, que são muito graves, que precisam ser investigados. Eu estou falando algo aqui que é polêmico, né? Como você diz que eu sou polêmico, mas eu não posso não falar. Entendeu? Assim, tem uma pessoa que foi assassinada e 3 anos depois não tem uma resposta. Tem uma mãe que enterrou uma filha, tem uma filha que enterrou uma mãe, sabe? Tem uma família destroçada e tem uma democracia. E tem um Rio. Eu digo uma coisa, a morte da Marielle é o atestado de óbito do Rio de Janeiro. Porque você não pode, Márcia, desculpa, porque você não pode ter uma vereadora. Não interessa se ela é de direita, se ela é de esquerda, se ela é de partido. Não interessa, não estou falando disso. Mas tem uma vereadora que é assassinada por uma razão política, que tem um grupo político que é capaz de matar como forma de fazer política e você não sabe quem é. Então, isso é muito sério, gente. Por que Marielle? Porque, assim, num primeiro momento, parecia que ela era o grande fronte, né, das denúncias de milícia. Não, né? não era. Mas não era, né? Não, nunca foi. Por que Marielle? Você acha que foi o alvo errado? Você acha que houve um engano? Tem várias. Tem você linhas. acha? Assim, o que você pensa eu quero dizer disso? que eu confio no Ministério Público, confio na Polícia Civil, eu acho que é importante, cobro deles, porque tem que cobrar, porque é minha função cobrar, como cidadão, inclusive. O delegado atual é o doutor Moisés, é um jovem sério, um delegado importante. Foi ele que solucionou o caso, inclusive da morte do Fernando Inácio, que cá entre nós, conhecendo a história do Rio de Janeiro, não é uma decisão simples. Sim. O Ministério Público tem nas promotoras um trabalho sério, são pessoas honradas e sérias. Agora, a gente tem que saber, a gente precisa descobrir quem mandou matar. A prisão dos dois, né, do Rony Lessa e do Elcio Queiroz, foi importante. Tem 2 anos que eles estão presos, eles vão ao julgamento, eles vão ao tribunal do júri. Né? Eu tenho sempre a esperança que depois de condenado, pode ser que eles falem alguma coisa. Hoje a delegacia tem uma linha de investigação, né, que pode chegar aos mandantes. É claro que eu não posso falar demais aqui, mas eles têm uma linha de investigação que eu acredito que possa chegar ao mandante com todas as dificuldades que tem. Mas é preciso ter materialidade, né? Mas tem que ter materialidade, tem que ter prova. Né? E eles estão, enfim, eles têm uma linha. Eu juro por Deus, Márcia, assim, eu olhei tudo que a Marielle fez. Porque ela virou vereadora, ela foi 1 ano vereadora. 1 ano vereadora. Então eu falei, gente, será que a Marielle fez alguma coisa que eu não sei, que eu não sabia? Eu olhei todos os ofícios que ela assinou, todas as reuniões, todas as audiências. Eu não consigo ter ideia da razão de tamanho. Porque não foi uma... Gente, ela foi fuzilada, um negócio muito brutal. Entendeu? Assim, é um recado pra gente. Você chegou a pensar um recado? Claro. Você acha que quem fez imaginava que ia ser tão grande desse jeito? Não, né? Quem matou não tinha a menor dimensão do tamanho que isso ia tomar. Porque nem nós tínhamos. Mas fala a verdade. Não, impressionante, assim, na noite da morte, assim, eu estava completamente dilacerado, eu e todos que estávamos ali, e nós marcamos, ali na hora, né? Marcamos o velório para o dia seguinte, porque é aquela hora que você tem que tomar decisão, né? Você tem que ir no ML, você tem que marcar, você tem que tirar isso da família. Não cabia a família ter que fazer isso, a gente assumiu. E a irmã também, a Aniele, foi muito correta, muito forte. E a gente marca o velório no dia seguinte. O velório da Marielle na Câmara dos Vereadores no dia seguinte tinha uma multidão na porta. O mundo se levanta.